Boa noite a todos. Aqui é a Giana. Hoje dia 1º de maio, e estamos na nossa monitoria desta semana, monitoria de direito civil. Muito bem. Deixa eu só desligar o som aqui. Nós tivemos, da última monitoria, uma revisão de desconsideração da personalidade jurídica, e foi uma revisão, nós realizamos uma retomada realmente da matéria, conversamos sobre alguns dos principais temas e, por fim, a outra monitora de civil, a Rayane, ela terminou a temática com vocês, a temática de desconsideração, e creio eu, salvo engano, que ela iniciou a parte de domicílio, residência e bens. Bom, o que eu preparei para vocês hoje? Eu preparei um slide, resumo dos principais artigos no que tange a temática de domicílio, residência e bens. Vou parar ali nas benfeitorias e espero eu terminar. Se não for o caso, nós podemos retomar este tema nas próximas monitorias. Trouxe também três questões, uma de cada temática, para auxiliá-los no aprendizado. Tá legal? Vou projetar aqui a tela. Bom, pessoal, vamos lá. Domicílio, residência e bens. Nós perpassamos pelo conteúdo de pessoas jurídicas, agora da desconsideração da personalidade jurídica, e agora vamos iniciar o tema de domicílio, residência e bens. Tá legal? O patrimônio, questões patrimoniais. O que vem a ser, nesse sentido, o domicílio? Estamos aqui, eu coloquei 2 slides, um me referindo à pessoa natural, domicílio da pessoa natural, e outro me referindo ao domicílio da pessoa jurídica, tá bom? Então, vamos lá. Nós temos aqui os principais artigos, o artigo 70. Então, o que vem a ser o domicílio da pessoa natural? Vamos ler. O domicílio da pessoa natural é o lugar onde ela estabelece a sua residência com ânimo definitivo. Pessoal, vou destacar aqui este ânimo definitivo. Por que é importante? Porque é um elemento essencial, este ânimo definitivo. O que é isso? O ânimo definitivo é aquela intenção de permanecer. Nós temos aqui que é a sede jurídica da pessoa natural. Então, habitualmente, ela pratica os atos da vida civil. Neste escopo, nós temos também o artigo 71. O artigo 71 diz o seguinte: se, porém, a pessoa natural tiver diversas residências onde alternadamente viva, considerar-se-á domicílio seu qualquer delas. Portanto, se o indivíduo tem mais de uma residência, nós já vamos explicar a diferença entre os conceitos de domicílio e residência, tá? Isso é bem importante para nós termos a efetiva compreensão deste conteúdo. Então, se o indivíduo tem várias residências, residência me refiro ao físico, algo mais físico mesmo, uma casa, por exemplo, um apartamento. Então, se a pessoa natural tem várias residências, vamos considerar domicílio qualquer uma delas. Mas, para isso, ela tem que viver alternadamente em todas essas residências. Tá legal? Vamos lá, artigo 72. É também domicílio da pessoa natural, quanto às relações concernentes à profissão, o lugar onde esta é exercida. Parágrafo único. Se a pessoa exercitar profissão em lugares diversos, cada um deles constituirá domicílio para as relações que lhes corresponderem. Digo o seguinte: domicílio
estamos falando de onde a pessoa deseja ser encontrada, ou de onde ela espera ser encontrada. Então, aqui estamos também nos referindo ao lugar de sua profissão, o lugar onde a profissão é exercida, que também é considerado domicílio no que tange aqui a pessoa natural. Estamos aqui falando do artigo 72. Então, novamente, é também domicílio da pessoa natural. Estamos aqui falando quanto às relações concernentes à profissão, o lugar onde que esta é exercida, onde a sua profissão é exercida. Tá legal? E aí o parágrafo único vai trazer a hipótese de múltiplos lugares de exercício profissional. Então, neste caso, cada um deles constituirá domicílio para as relações que lhes corresponderem. Tá bom? Vamos continuar. Eu falei, então, do domicílio da pessoa natural, e agora, na sequência, me refiro ao domicílio das pessoas jurídicas. Vamos ler aqui o artigo 75. Quanto às pessoas jurídicas, o domicílio é, inciso 1, da União, o Distrito Federal. Digo o seguinte, vou explicar. Se as pessoas jurídicas forem da União, se as pessoas jurídicas forem dos estados e territórios, novamente, se a pessoa jurídica for do município, se a pessoa jurídica for das demais, enfim, aí nós temos a hipótese aqui do inciso 4. Vamos, então, ler dessa seguinte maneira para facilitar a compreensão. Quanto às pessoas jurídicas, o domicílio é, se for da União, o domicílio é o Distrito Federal. Se for dos estados e territórios, o domicílio será as respectivas capitais. Se estamos falando do estado de São Paulo, vamos falar aqui da capital. Tudo bem? Rio de Janeiro, capital Rio de Janeiro. Então, estamos nos referindo a isto. Novamente, se a pessoa jurídica for do município, o seu domicílio será o lugar onde funcione a administração municipal. Entendem que assim fica mais fácil de nós compreendermos este artigo 75, desculpe. E, por fim, o inciso 4 vai dizer o seguinte: quanto às pessoas jurídicas, o domicílio é, das demais pessoas jurídicas, o lugar onde funcionarem as respectivas diretorias e administrações, ou onde elegerem domicílio especial no seu estatuto ou atos constitutivos. Vocês se recordam que nós falamos bastante dessa questão do documento, do ato constitutivo, do primeiro ato de constituição da pessoa jurídica, nós falamos bastante disso, do registro, né, do efetivo registro. Então, aqui estamos nos referindo justamente a isto. Por quê? As demais pessoas jurídicas, que não são essas previstas no artigo 1, 2 e 3, o domicílio será o lugar onde funcionarem as respectivas diretorias e administrações. Ou, caso seja um outro domicílio, que seja previsto no estatuto ou no ato constitutivo. Então, isso é muito importante. Nós aqui podemos observar, fica evidente para nós a importância do documento, por exemplo, de uma sociedade, o contrato social, certo? Então, é de extrema importância que seja previsto nestes documentos. E, se não estiver previsto, o lugar onde funcionarem as respectivas diretorias e administrações. Vamos lá. Parágrafo 1º. Tendo a pessoa jurídica diversos estabelecimentos em lugares diferentes, cada um deles será considerado domicílio para os atos nele praticados. Então, vamos nos lembrar daquela questão do domicílio da pessoa natural. Então, tendo a pessoa jurídica diversos estabelecimentos ou lugares diferentes, cada um deles será considerado domicílio para os atos nele praticados. Da mesma maneira, nós temos aqui mesma forma que nós temos o parágrafo único do artigo 72, nós temos aqui o parágrafo único, o parágrafo 1º do artigo 75, tá legal? No caso de múltiplos estabelecimentos, e podemos aqui considerar igual a múltiplas residências, tá bom, pessoal? Vamos lá.
Alguém entrou aqui? Muito bem. Vamos, então, dar continuidade. Vocês se lembram que eu havia dito que eu trouxe para vocês a explicação dos conceitos de domicílio e residência. Vou aqui citar alguns tópicos que creio eu serem de extrema importância. Começamos, então, pelo local. No caso do domicílio, o local é o local de estabelecimento jurídico para determinação de competência territorial e exercício de direitos civis. Agora, a residência, algo em sentido menor, em sentido estrito, local onde uma pessoa mora habitualmente. Estamos aqui nos referindo, por exemplo, à minha casa. Agora, o domicílio é o local, veja a complexidade, local de estabelecimento jurídico, certo? Então, vamos lá. É abstrato, o domicílio tem um conceito abstrato determinado por critérios legais e vontade da pessoa. Por exemplo, a regra do foro, no caso processual, é o foro de domicílio do réu. Então, vejam que aqui nós temos o domicílio um contexto mais amplo. E a residência, já estamos nos referindo aqui a um conceito concreto, relacionado diretamente ao local de moradia. Vamos lá, último tópico. O domicílio pode ser alterado por vontade da pessoa ou mudanças fáticas. Agora, a residência, a alteração ocorre simplesmente com a mudança do local de habitação habitual, onde o local que ela mora habitualmente, tá legal? Ficou um pouquinho redundante. Mas basicamente é isso, tá bom, pessoal? Então, de domicílio, acredito que seja isso. Claro que tem umas regras mais específicas, mas eu acredito que a Rayane tem abordado com vocês, portanto, não vou me aprofundar neste tema. E vou aqui dar prosseguimento. Estamos aqui agora falando dos bens e dos patrimônios. Vamos diferenciar os dois conceitos? Os bens. Os bens são coisas materiais ou imateriais. Leia-se coisas corpóreas ou incorpóreas, dotados de utilidade para o homem e expressão econômica, e são suscetíveis de apropriação. Tá legal? Guardem isso, suscetíveis de apropriação. Em contrapartida, temos o conceito de patrimônio. O patrimônio das pessoas é composto de bens corpóreos e incorpóreos, ou seja, o complexo de relações jurídicas que uma pessoa estabelece no convívio social e que tenham valor econômico. Então, temos aqui, por exemplo, os direitos da personalidade. Eles são bens, é um bem jurídico, mas não é algo palpável, não tem valor econômico, não é suscetível de avaliação pecuniária. Portanto, consideramos que os direitos da personalidade são bens e não um patrimônio. Claro que ele faz parte daquele contexto geral do patrimônio individual de cada um, mas não é suscetível de avaliação pecuniária. Pessoal, aqui agora, como tudo no direito, nós fazemos classificações, certo? Estou reduzindo aqui a página porque eu vou abrir aqui com vocês o Código Civil e vou mostrar exatamente aqui, vocês com certeza já devem ter visto, mas eu vim aqui, eu vou mostrar aqui para vocês exatamente como está dividido no código essas classificações dos bens, tá bom? Vamos lá. Os bens. Aqui começa livro 2 dos bens, título único das diferentes classes de bens, capítulo 1 dos bens considerados em si mesmos, certo?
Então, é aqui essa subdivisão. Nós temos 3 grandes gêneros e temos as espécies menores. Tá legal? Então, os 3, o primeiro, dos bens considerados em si mesmos. Os bens considerados em si mesmos, aqueles que sozinhos, como posso dizer assim, se bastam, de uma maneira para ficar melhor a compreensão. E vamos começar aqui a subdividir. Temos os bens imóveis, primeiros bens imóveis, certo? Artigo 79, 80 e 81. Na sequência, bens móveis. Depois, os bens fungíveis e os bens consumíveis, são duas coisas diferentes, ainda que semelhantes. Temos os bens divisíveis. Na sequência, os bens singulares e coletivos. Todos esses fazendo referência aos bens considerados em si mesmos. Legal? Na sequência, outra divisão, temos os bens reciprocamente considerados, certo? E esses bens, nós já temos aqui do artigo 92 até o artigo 97. E, por fim, nós temos os bens públicos. Tá legal, gente? E não são muitos artigos, como vocês podem ver, do 98 ao 103, os bens públicos. Vamos retornar aqui, então, ao slide. Vamos lá. Fiz esse esqueminha aqui para vocês estudarem e para ficar mais fácil de visualizar. Vamos iniciar, então, com os bens considerados em si mesmos. Qual que é o primeiro deles? Os bens imóveis. Então, vamos lá, pessoal. Vamos iniciar aqui os bens imóveis. Artigo 79. São bens imóveis o solo e tudo quanto se lhe incorporar natural ou artificialmente. Então, estamos aqui dizendo, pessoal, ao bem que é fixado no solo. Estamos falando aqui de vegetação, de árvores, de casas, de prédios. Então, estamos aqui dizendo, olha, que se lhe incorporar natural ou artificialmente. Então, tudo isso que é fixo, que não se move, que não é dotado de movimento próprio. Tudo bem? Basicamente é autoexplicativo, certo? Aí nós temos os detalhezinhos nos artigos seguintes. Artigo 80. Consideram-se imóveis para os efeitos legais. Então, o que são bens imóveis para efeitos legais? Quais são as exceções, podemos dizer assim? Porque, vejam, a regra é muito fácil. Um prédio, uma casa, vegetação, árvore. Isso é algo que nós já sabemos que é um bem imóvel. Mas o que também o legislador colocou como bem imóvel? Como, tipo assim, vamos considerar isso aqui também bem imóvel? Vamos observar aqui. Então, consideram-se imóveis para os efeitos legais, inciso 1, os direitos reais sobre imóveis e as ações que os asseguram. Nós ainda não vou entrar exatamente neste mérito, que são direitos reais, como, né, eu não vou explicar a fundo, porque justamente estamos aqui falando da parte geral, do básico que nós podemos extrair desses artigos. Mas o que eu vou dar alguns exemplos, coloquei até aqui em vermelho. Direitos reais, eles estão previstos no artigo 1225, como, por exemplo, a propriedade, o usufruto, o uso de uma coisa. Esses são direitos reais. E, para tanto, esses direitos são considerados, para efeitos legais, imóveis. Tá legal? Bem interessante, né? Inciso 2, o direito à sucessão aberta. Estamos aqui nos referindo àquela sucessão. Por exemplo, o indivíduo morre e ainda não houve aquela efetiva partilha dos bens. Então, esse direito, essa sucessão aberta para efeitos legais é considerada bem imóvel. Artigo 81.
não se perdem o caráter de imóveis. Vamos lá. Inciso 1. As edificações que, separadas do solo, são separadas do solo, mas, conservando a sua unidade, forem removidas para outro local. Olha, vejam só que interessante. Eu não sei se vocês já viram, eu já vi bastante no litoral, tá? Essas casas que são chamadas de. São feitas, né? De container, casa pré-moldada, que são colocadas efetivamente em cima de um caminhão, colocadas no lugar. Essas edificações que são separadas do solo não deixam de ser um bem imóvel, tá legal? Foi uma previsão legal, justamente para não haver essa confusão. Inciso 2. Os materiais provisoriamente separados de um prédio, para neles se reempregarem. Então, vejam aqui que existe um elemento essencial: provisoriamente separados, para nele se reempregarem. Então, eles não vão ficar ali, sabe? Eles não vão, e eles estão de maneira provisória. Então, aqui é importante este elemento. Não coloquei de vermelho, mas vocês, no momento do estudo, grifem essas palavras-chave, os materiais provisoriamente separados de um prédio. Na sequência, pessoal, vamos falar aqui dos bens móveis. Os bens móveis, artigo 82. São móveis os bens suscetíveis de movimento próprio ou de remoção por força alheia, sem alteração da substância ou da destinação econômica social. Então, aqui, novamente, quando aqui nós falamos dos bens imóveis, que se lhe incorporar natural ou artificialmente, estamos aqui também falando dos bens que têm movimento próprio ou de remoção por força alheia, ou aqueles semoventes, que nós chamamos, os semoventes, que são os que têm um movimento próprio, tá? Isso é bem autoexplicativo. Artigo 83. Consideram-se móveis para os efeitos legais. Inciso 1. As energias que tenham valor econômico. Vejam só que interessante. As energias que tenham valor econômico são consideradas móveis. 2. Os direitos reais, a gente já citou isso. Os direitos reais sobre objetos móveis e as ações correspondentes. Por exemplo, os direitos reais sobre um carro, por exemplo. Os direitos 3. Os direitos pessoais de caráter patrimonial e respectivas ações. Então, aqui é interessante, o legislador coloca a regra geral e coloca as situações que são exceções e que também são consideradas para fins de efeito legal. Artigo 84. Os materiais destinados a alguma construção, enquanto não forem empregados, conservam sua qualidade de móveis. Readquirem esta qualidade os provenientes da demolição de algum prédio. Tá legal? Então, nós temos aqui este artigo bem semelhante ao inciso 2 do artigo 81, que está nos referindo aos bens imóveis. Então, atentem-se na hora de estudar para realmente diferenciar esses dois pontos. Pessoal, um momentinho que eu vou precisar abrir a porta aqui e já volto. Um momento.
Pronto, voltei. Maria Eduarda, tudo bem? Eu não vi se você estava aqui quando eu tive que sair. Se puder me responder, eu tive que dar uma saidinha para fechar, abrir a porta ali. Vou retomar aqui o conteúdo. Ah, legal. Muito bem, peço desculpas. Vamos continuar aqui. Então, nós estamos aqui falando dos bens móveis. Nós já falamos dos bens imóveis e estamos aqui falando agora dos bens móveis. Então, me atentei aqui ao artigo 84, que ele de fato é semelhante ao inciso 2 do artigo 81. Mas, num bom estudo, numa boa revisão, nós podemos justamente guardar essa diferença para não haver confusão. Dando seguimento, agora vamos falar dos bens fungíveis e dos bens consumíveis. São duas coisas diferentes, ainda que tenha apenas um artigo de cada, nós havemos de fazer essa separação, tá legal? Vamos lá, é bem simples. O artigo 85 vai falar dos bens fungíveis e, na sequência, o artigo 86 dos bens consumíveis. Muito simples, pessoal. Artigo 85 leciona: são fungíveis os móveis, apenas bens móveis, tá legal? Guardamos isso. Que podem substituir-se por outros da mesma espécie, qualidade e quantidade. Toda vez, agora eu vou falar uma dica que eu uso para mim, enquanto estudante. Toda vez que eu vejo a palavra fungível, eu automaticamente substituo por substituível. Não fica bem mais fácil? Porque a palavra fungível não é usual no nosso vocabulário, portanto, pode haver uma confusão. Toda vez que eu estou estudando, vejo a palavra fungível ou infungível, eu substituo por substituível. Então, aquilo é fungível, aquilo é substituível. Por exemplo, o quadro da Mona Lisa é infungível, é aquele quadro específico, então ele é insubstituível e, portanto, infungível. Diferente desta garrafa de água, por exemplo. Ela é uma garrafa fungível. Posso substituir naturalmente por uma igual, da mesma espécie, qualidade e quantidade. Portanto, a garrafa de água desta marca, da mesma qualidade, e uma garrafa de água que é a mesma quantidade. Então, tem que ser nestes requisitos. Agora, o artigo 86 são consumíveis. Os bens móveis também, cujo uso importa destruição imediata da própria substância, sendo também considerados tais os destinados à alienação. Então, aqui estamos falando, por exemplo, não, cuidado para não guardarem sim um único exemplo. Veja, consumíveis, alimento, mas é um bom exemplo, porque o alimento é aquilo que nós destruímos imediatamente e é consumível. São bens móveis, consumíveis e destrui. Ele se destrói imediatamente. Destruição. Vamos para o próximo. Os bens divisíveis. Artigo 87. Os bens divisíveis são os que se podem fracionar sem alteração na sua substância ou diminuição considerável de valor ou prejuízo do uso a que se destinam. Vejam que é bem semelhante, novamente, aos bens fungíveis. Mas, estudando, nós podemos fazer essa divisão na nossa mente. Tá legal? Então, bens divisíveis, o próprio nome já diz, é aquilo que não se divide. Eu consigo dividir este copo? Não consigo. Portanto, ele é indivisível. Então, naquele momento que eu tenho que entregar, por exemplo, algo a alguém, por exemplo, um carro, eu não consigo dividir o carro. Eu não posso dividir ele, fracionar, sem alteração na sua substância ou na sua diminuição considerável de valor ou prejuízo do uso a que se destinam. Como que alguém vai usar um carro separado, cortado no meio? Não tem como, né? Então,
temos aqui também na sequência o artigo 88. Os bens naturalmente divisíveis podem se tornar indivisíveis por determinação da lei ou por vontade das partes. Então, vejam que aqui é um caso bem excepcional, tá legal? Em regra, os bens divisíveis não se podem fracionar. Tá legal? Os bens indivisíveis, perdão. Estamos aqui agora falando dos bens singulares e coletivos. Bens singulares. São singulares os bens que, embora reunidos, se consideram de per si, ou seja, somente eles, entende? Só existem eles são... Estou procurando a palavra correta, mas eles são únicos, singulares, são únicos, tal como o quadro da Mona Lisa, independentemente dos demais. Coloquei aqui o exemplo do livro de uma biblioteca. Ainda que haja um todo, ainda que haja uma reunião de livros, um conjunto, aquele livro daquele ano, daquela edição, é diferente uns dos outros, tá legal? E agora aqui nós vamos ter dois conceitos no artigo 90 e 91. Artigo 90. Constitui universalidade de fato a pluralidade de bens singulares que, pertinentes à mesma pessoa, tenham destinação unitária. Então, esta é a universalidade de fato. Parágrafo único. Os bens que formam essa universalidade podem ser objeto de relações jurídicas próprias. Tá legal? Artigo 91. Já temos aqui a universalidade de direito. Constitui universalidade de direito o complexo de relações jurídicas de uma pessoa dotadas de valor econômico. Agora, pessoal, eu falei dos considerados em si mesmos e agora vou falar dos reciprocamente considerados. Tá legal? Aqui, só para mostrar para vocês, eu só vou falar do principal e acessório, o que são frutos e produtos e das benfeitorias, tá legal? E depois nós já vamos resolver algumas questões. Vamos ter tempo para isso, tá legal? Vamos lá, então. Os reciprocamente considerados. Vejam, ele é diferente daqueles bens considerados em si mesmos, que são únicos, um só. Aqui nós temos dois. O que é algo recíproco? Quando falamos assim, o meu sentimento, o meu amor é recíproco. É porque a outra pessoa me ama, assim como eu amo aquela pessoa. Então, vejam que existem dois sujeitos, dois pontos, certo? Artigo 92. Vamos falar aqui dos bens no que tange o principal e o acessório. Existe um exemplo bem interessante que nós podemos visualizar, que é o caso de um carro. Nós temos um carro. O carro, por si só, ele vai me servir aquela utilidade, vou andar naturalmente, mas nós temos também os acessórios. Para existir o bem acessório, como, por exemplo, um rádio, um painel, botões de luz, de, não sei, ar-condicionado, pressupõe a existência do primeiro, pressupõe a existência do carro, que é o principal. Então, principal e acessório. Por exemplo, quando nós, mulheres, colocamos brincos, colares, acessórios, tudo pressupõe a existência do principal, que somos nós. Principal, artigo 92, é o bem que existe sobre si de maneira abstrata ou concreta. Então, ele existe sobre si mesmo. Nós existimos sobre nós mesmos. O carro, ele por si só existe. E acessório é aquele cuja existência suponha do principal. Artigo 93. São pertenças. Aqui estamos falando das pertenças, tá legal? São pertenças os bens que, não constituindo partes integrantes, se destinam de modo duradouro ao uso,
ao serviço e ao aformoseamento de outro. Em poucas palavras, eles não seguem o bem principal, tá? Artigo 94. Os negócios jurídicos que dizem respeito ao bem principal não abrangem as pertenças, salvo se o contrário resultar da lei, da manifestação da vontade ou das circunstâncias do caso. Pessoal, último artigo desta parte. E aí eu já vou explicar o que vem a ser, o que vai citar aqui neste artigo 95. Apesar de ainda não separados do bem principal, os frutos e produtos podem ser objeto de negócio jurídico. Agora, o que são frutos e o que são produtos? Vamos ver? Frutos e produtos. Os frutos são os produtos renováveis que um bem produz periodicamente sem diminuição de sua substância. Vamos pegar a palavra em si? O que são frutos? São frutos de uma árvore. Então, são os produtos que se renovam, porque cresce outro fruto e eu colho, que um bem, olha, que um bem produz periodicamente. Então, de tempos em tempos, aquele bem produz frutos para mim, sem diminuição de sua substância. Aqui alguns exemplos. Aluguéis de imóveis são os frutos daquele negócio jurídico. Qual é o fruto? Aquele aluguel. Colheitas agrícolas e proles de animais, por exemplo, são os frutos. E aqui é importante, o proprietário tem o direito de usufruir daqueles frutos, porque ele é o proprietário, certo? Então ele tem esse direito de usufruir. Tá legal? Agora, em contrapartida, os produtos. O que são os produtos? São os bens que o bem principal produz ou pode produzir. O bem principal produz ou pode produzir, implicando redução ou esgotamento do próprio bem. Vejam que aqui é o contrário da árvore. É como se a cada fruta que nós tirássemos, não existisse um pouquinho menos aquela árvore. Então, por exemplo, madeira de uma floresta e minério de uma mina. Então, a cada vez que nós tiramos esses produtos, o bem principal implica redução ou esgotamento. O proprietário geralmente tem o direito de dispor livremente dos produtos, desde que não cause prejuízo ao bem principal. Acredito que deu para ver essa diferenciação. Agora, eu gosto muito dessa parte das benfeitorias. Gosto bastante. E quando vocês estudarem o direito contratual, na parte de contrato de locação, vocês vão usar isso novamente. Então, prestem bastante atenção. Eu, particularmente, lembro que me chamou a atenção, quando eu estudei isso aqui na parte geral, foi esse nome, as voluptuárias. Eu achei uma palavra muito bonita. E eu achei este parágrafo primeiro muito bonito, quando a gente fala que são voluptuárias as de mero deleite, de mero recreio. Achei interessante. Então, eu gosto bastante. Eu gosto de estudar essa parte das benfeitorias. Nós temos aqui o artigo 96. As benfeitorias, elas podem ser voluptuárias, úteis ou necessárias. É muito fácil entender. Vejam, são voluptuárias. Eu vou dar mais assim simples, como eu posso dizer, mais simples. É que quando nós estudamos a questão de locação, por exemplo, se nós temos um problema naquele imóvel e nós temos que fazer uma benfeitoria, temos que, por exemplo, arrumar uma torneira que estragou, nós podemos pedir o ressarcimento desse valor. Então, por isso que eu vou acabar citando muito essa situação. São voluptuárias as de mero deleite ou recreio, que não aumentam o uso habitual do bem, ainda que o tornem mais agradável ou sejam de elevado valor. Isso depende muito, tá, pessoal? O professor que deu essa dica mesmo, para nós avaliarmos se aquela benfeitoria é voluptuária ou não,
nós precisamos observar o objeto daquela situação. Por exemplo, uma escola de natação precisa fazer uma alteração na piscina. Aquilo é simplesmente de mero deleite? Não. É algo que é essencial. Então, não podemos encaixar aqui como uma benfeitoria voluptuária. No entanto, na nossa casa, colocar uma piscina, construir uma piscina na nossa casa, aí sim estamos falando de uma benfeitoria voluptuária, de mero deleite. Sem ela, não altera em nada o valor habitual do bem. Tá legal? Então, pensem nisso, voluptuárias, as que enfeitam um parque, que nós colocamos um jardim de inverno. Eu aqui coloquei alguns exemplos na sequência, tá bom? São úteis as que aumentam ou facilitam o uso do bem. Então, a útil está ali entre a voluptuária e a necessária. E, por fim, as são necessárias as que têm por fim conservar o bem ou evitar que se deteriore. Não se consideram benfeitorias os melhoramentos ou acréscimos sobrevindos ao bem sem a intervenção do proprietário, possuidor ou detentor. Trouxe aqui para acabar esse tema, eu coloquei alguns exemplos. Voluptuárias, instalação de um jardim de inverno para embelezar o ambiente. Construção de uma fonte decorativa no jardim da frente da casa, para mero deleite, para mero embelezamento, mero recreio. Úteis, construção de uma área de lazer no quintal, como um espaço gourmet. Não sei se eu concordo, eu coloquei isso aqui, mas isso é muito relativo, tá legal? Isso pode sim ser uma voluptuária. Instalação de ar-condicionado para melhorar o conforto térmico, certo? Mas a útil nós podemos fazer como algo que não é essencial, algo que não é assim, por exemplo, trocar a porta, tá legal? Mas que não é algo assim essencial, que sem aquilo não dá para viver. E por fim, as necessárias, que são as mais sérias. Conserto do telhado para evitar infiltrações durante períodos de chuva, substituição de encanamento danificado para evitar vazamento de água, uma torneira que estragou e nós precisamos trocar, por exemplo. Tá legal, gente? Eu falei bastante, mas eu gostaria mesmo de ter feito essa revisão. Agora nós temos 15 minutos e eu vou passar brevemente com vocês nas questões que eu preparei. Que eu peguei do próprio exame de ordem. Isso é muito legal. Eu já falei várias vezes aqui que eu gosto de fazer questões do exame de ordem para realmente averiguar o nosso conhecimento. Lembre que nosso último tema foi de desconsideração. Então, eu trouxe uma questão de desconsideração da personalidade jurídica. Certo? Vamos lá. Questão 1 de desconsideração. Para nós relembrarmos. Paulo é pai de Olivia, a qual tem 3 anos. Paulo é separado de Letícia, mãe de Olivia, e não detém a guarda da criança. Por sentença judicial, ficou fixado o valor de 3.000 a título de pensão alimentícia em favor de Olivia. Paulo deixou de pagar a pensão alimentícia nos últimos 5 meses. E, ajuizada uma ação de execução contra ele, não foi possível encontrar patrimônios suficientes para fazer frente às obrigações inadimplidas. Então, ele se tornou inadimplente, procurou-se no patrimônio pessoal de Paulo e nada foi encontrado. Entretanto, Paulo também é sócio da Sociedade Paulo Compra e Venda de Joias Limitada, sociedade que tem patrimônio considerável. Algo está estranho. Aquilo que nós já conversamos. Paulo é sócio da sociedade. Então, nitidamente, nós já podemos ver. Acredito que houve uma fraude, houve uma confusão patrimonial, um elemento essencial da desconsideração. Vamos ver as alternativas. Vamos lá. Tendo em vista a absoluta autonomia da pessoa jurídica em relação aos seus sócios, não é possível, em nenhuma hipótese,
que na ação de execução, Olívia atinge o patrimônio da pessoa jurídica, Paulo compra e vendas de joias. Pessoal, não está errada essa alternativa, porque nós sabemos que existe o Instituto da Desconsideração da Personalidade Jurídica. Então, eliminamos esta questão. Alternativa B. É possível a desconsideração inversa da personalidade jurídica a fim de se atingir o patrimônio da sociedade Paulo compra e venda de joias, independentemente de restar configurada a situação de abuso da personalidade jurídica. Esta parte está errada. É necessário haver um abuso da personalidade jurídica para acontecer a desconsideração. Alternativa C. Ainda que se comprove o abuso da personalidade jurídica, a legislação apenas reconhece a hipótese de desconsideração direta, não se admitindo a desconsideração inversa. Mentira. Papo furado, pessoal. Tá errado. Por fim, o que sobrou é a alternativa D. Então, vamos lá. Eu vou colocar aqui de negrito. É possível a desconsideração inversa da personalidade jurídica a fim de que Olívia, a filha, atinja o patrimônio da sociedade, caso se considere que Paulo praticou, lembrem aquilo que a gente falou, desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Muito bem? Então, isso é bem simples. Nós podemos fazer por eliminação mesmo. Até coloquei aqui embaixo o artigo referente a isso, mas para não tomarmos tanto tempo, aqui, olha. Como vimos nas alternativas anteriores, pode-se atingir o patrimônio. Tá legal? Temos aqui o artigo 50 e aqui do incidente de desconsideração no CPC, o artigo 133, tá? Mas vamos para a próxima. O que nós acabamos de ver? As benfeitorias. Então, é uma questão sobre benfeitoria. Ricardo realizou diversas obras no imóvel que Cláudia lhe emprestou. Então, temos aqui um empréstimo. Um empréstimo como dado. Empréstimo. Reparou um vazamento existente. Então, o Ricardo, ele pegou emprestado um imóvel e reparou que havia um vazamento existente na cozinha. Vazamento existente na cozinha. Levantou uma divisória na área de serviço para formar um novo cômodo, destinado a servir de despensa. Ampliou o número de tomadas disponíveis e trocou o portão manual da garagem por um eletrônico. Nós temos aqui algumas coisas que ele fez, certo? Nós vemos aqui. Ele reparou um vazamento existente na cozinha, então eu não vou deixar de vermelho isso aqui, eu vou colocar de vermelho o que ele fez. Levantou uma divisória para um novo cômodo. Ele ampliou o número de tomadas, trocou o portão manual da garagem por um eletrônico. Ele fez aqui 3 coisas, né? Quando Cláudia pediu o imóvel de volta, Ricardo exigiu um ressarcimento por todas as benfeitorias realizadas, embora sequer tenha consultado previamente sobre as obras. Somente pode-se considerar benfeitoria necessária. Pessoal, lembrem-se, benfeitorias necessárias são aquelas que têm por fim conservar o bem ou evitar que se deteriore, tá bom? Então, são aquelas imprescindíveis. Quais são, então, as benfeitorias? Qual é, né? A benfeitoria necessária? Pessoal, o reparo do vazamento da cozinha, a formação de novo cômodo destinado a servir de despensa, não. A ampliação do número de tomadas não é imprescindível. A troca do portão manual por um eletrônico, não. Portanto, nós temos que a resposta é a alternativa A. Eu coloquei aqui embaixo o gabarito, então vocês podem, para estudar, depois eu mostro, deixo aqui para vocês, tá bom? E por fim, nós temos a alternativa 3, número 3, a questão número 3, que vai falar de domicílio, o que nós acabamos de ver, de estudar juntos. Então, vamos lá. Em ação judicial, na qual Paulo é réu,
levantou-se a controvérsia acerca de seu domicílio. Lembre-se que é aquilo que eu dei uma diquinha que vocês vão estudar para frente, que é sempre o domicílio do réu. Sempre não, existem exceções, mas vocês vão estudar. Então, nessa ação judicial, levantou-se controvérsia acerca de seu domicílio. Onde ele mora? Onde que é o domicílio dele? Relevante para a determinação do juízo competente. Paulo alega que seu domicílio é a capital do estado do Rio de Janeiro, mas o autor sustenta que o autor e o réu são as duas partes no processo. Isso é importante para nós respondermos essa questão. No processo, temos o autor e o réu. O réu aqui é o Paulo. Ele está falando que ele mora na capital do Rio de Janeiro, mas o autor está dizendo que não tem prova de manifestação de vontade de Paulo no sentido de fixar seu domicílio naquela cidade. Vocês se lembram daquilo que a gente conversou, do ânimo de permanecer? Aquele ânimo de ficar, de permanecer. Sobre o papel da vontade, neste caso, assinale a alternativa correta. Vou ler aqui com vocês e a gente já vai eliminando as questões para nós fecharmos. Por se tratar de um fato jurídico em sentido estrito é um sentido limitado, tá bom? A vontade de Paulo na fixação de domicílio é irrelevante, uma vez que não é necessário levar em consideração a conduta humana para a determinação dos efeitos jurídicos desse fato? Será? Não. A vontade é irrelevante? Não é irrelevante, é de extrema relevância. Alternativa B. Por se tratar de um fato jurídico, a vontade de Paulo na fixação de domicílio é irrelevante. Não, pessoal. Já podemos aqui eliminar. Eu vou destacar aqui na hora do estudo de vocês para vocês olharem realmente. Não é irrelevante. Aqui, vou só continuar. Uma vez que, embora se leve em consideração a conduta humana para a determinação dos efeitos jurídicos, não é exigível a manifestação de vontade. Está errado. Como alternativa C. Por se tratar de um ato jurídico em sentido estrito, embora os seus efeitos sejam predeterminados pela lei, a vontade de Paulo na fixação do domicílio é relevante. Sim, é relevante. No sentido de verificar a existência, vou destacar, existência de um ânimo de permanecer naquele local, pessoal. Vou destacar de outra cor. Então, é necessário que haja esse ânimo de permanecer. Então, nós já sabemos que a resposta correta é a alternativa C. Vou só ler com vocês a D, para vocês entenderem por que não é. Por se tratar de um negócio jurídico, a vontade de Paulo na fixação de domicílio é relevante, poderíamos ficar em dúvida entre essas duas, já que é a manifestação de vontade que determina quais efeitos jurídicos o negócio irá produzir. Não basta a manifestação de vontade, basta as provas, basta provar que ele tem aquele ânimo, como, por exemplo, neste caso, o autor estava alegando que não há provas de manifestação de vontade. Há que se provar, há que ratificar aquela vontade a partir de provas de que o indivíduo quer realmente permanecer naquele lugar. Tudo bem, pessoal? Nós ficamos por aqui hoje. Eu espero ajudá-los no momento de estudo de vocês. Você tem alguma dúvida? Se quiser falar, se quiser mandar uma mensagem no meu WhatsApp. Eu estou à disposição. Então, mais uma vez, agradeço vocês que estão me assistindo. Acredito que agora devem estar assistindo pelo YouTube. Qualquer coisa é só entrar em contato comigo. E estou à disposição para ajudá-los. Muito obrigada, grande abraço, beijo e bom final de feriado para todos. Grande beijo, abraço.